Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos, a mais um capítulo do nosso podcast Saúde 360. Hoje nós vamos falar sobre um tema fundamental e cada vez mais presente nas discussões sobre saúde, que é falar sobre a experiência do paciente. Nós vamos entender a sua importância e como as instituições trabalham nessa dimensão do cuidado, trabalhando também a questão do letramento, do empoderamento em saúde do paciente, e outras estratégias que vêm, para agregar e melhorar a jornada de saúde, do nosso paciente, tá? E hoje a gente está com uma convidada muito especial, que é a Dani Moreira, e aí eu queria que a Dani se apresentasse para a gente, para a gente fazer esse bate-papo, conversar e aprender, trocar experiências sobre experiência do paciente. Seja bem-vinda, Dani. Obrigada, Tati. Boa tarde a todos, Estou muito feliz com esse convite de participar aqui desse podcast. Hoje eu trabalho na coordenação da experiência do paciente dos hospitais Unimed, do pronto atendimento aldeota, que nós temos, e a gente entende o quanto que é importante trabalhar e falar sobre a experiência do paciente. Eu entrei na Unimed em 2015 na área da qualidade e aí em 2020 eu aceitei o desafio, de vir fazer aí parte dessa nova área que seria a experiência do paciente. Desde então a gente vem aí cumprindo aí os nossos passos nesse desafio, que é levar cada vez mais uma experiência melhor, tanto para as nossas pessoas internas, quanto também para os nossos pacientes. Excelente. Então, antes da gente começar aqui o nosso bate-papo, vamos esclarecer, assim, conceituar o que é essa experiência do paciente, A experiência do paciente, ela nada mais é do que a soma de todas as interações, do paciente com o serviço de saúde, Então, tudo que nos remete a entrar em contato, essa interação entre o serviço de saúde, o profissional e o paciente, a soma de tudo isso a gente chama a experiência, o conjunto de todas as ações. E aí eu queria que a Dani, trouxesse um pouquinho dessa experiência dela lá na Unimed, como que ela está construindo essa experiência do paciente, porque na verdade a experiência ela é algo construída, não é um desfecho clínico que você dá um remédio e você tem, um efeito, causa e efeito. Na verdade é um processo que é multifacetado, Trabalhar em equipe multiprofissional também, onde cada profissão, cada colaborador traz um pouquinho de si para colaborar dentro dessa jornada desse paciente, dentro da nossa instituição. E aí a gente queria entender um pouquinho como que é o dia a dia, de alguém que trabalha com a experiência do paciente. E é engraçado isso, porque eu tenho um sobrinho que ele pergunta com o que é que eu trabalho. E aí eu falo para ele, não, com a experiência do paciente, mas aí tu faz o quê, E muita gente também pergunta sobre essa área, E antes a gente estava até aqui conversando, e trocando ideias sobre a importância, do serviço, mas não especificamente de uma área em si. Porque se a gente monta toda a estrutura de uma área da experiência do paciente, mas as pessoas não entendem a importância, a gente não começa a levar para as pessoas o que de fato é e por que a gente existe, qual é a nossa essência, a gente não consegue trabalhar a experiência do paciente. Então, em 2020, quando a nossa área foi formada, a gente tem uma diretoria que nos apoia, que entende a importância de trabalhar a experiência do paciente. E aí a gente começou a estruturar esse serviço, E começou a fazer vários movimentos de capacitação, de treinamento, de falar para as pessoas o que era a experiência. E fazer com que elas entendam que a experiência ela não depende de uma área, Não é setor, a Dani, não é o setor, É todo mundo junto que faz a experiência do paciente. E por isso que é tão importante a gente levar para as pessoas o que é de fato, a importância e a gente sensibilizar e ir fomentando, fazendo movimentos para que as pessoas realmente entendam que aquilo dali tem valor. Então, hoje a gente já está aí num patamar bem diferente do que quando a gente começou. As pessoas hoje já falam, não, mas isso aqui vai impactar na experiência do paciente. Será que a gente faz? Não, não vamos fazer. Então, as pessoas hoje já enxergam, já têm outra visão, E o quanto, de fato, isso tem feito a diferença dentro da nossa instituição. Já tem uma maturidade. Já tem uma maturidade, com toda certeza. Assim, é como se a gente pudesse perceber que aquilo ali já entra na cultura organizacional, onde os colaboradores... E quando a gente fala da experiência, a gente está falando de nós, profissionais de saúde, Porque a experiência ela não é um piso marmorado, ela não é uma estrutura, é um equipamento, Isso também pode impactar, Mas não é somente isso, Às vezes o acolhimento, a empatia, o escutar, o ouvir, a forma com que a gente trabalha, porque nós também somos,
né, a experiência do paciente, né? E aí uma coisa que sempre as pessoas perguntam e têm algumas dúvidas é como diferenciar o que seria satisfação do paciente, né, ou do usuário, de alguma forma, e experiência, né? O que é maior do que o quê, né? Então, as pessoas têm muito essa dúvida. E aí eu queria que você trouxesse um pouquinho desse conceito, assim, dessa diferença assim, para a gente, de forma prática mesmo, né? Para a gente compreender. Eu acho que, assim, como você falou, é de uma forma prática mesmo, né? Hoje a gente pode ver que a satisfação ela é como se fosse um recorte, algo mais superficial. E a experiência é exatamente quando a gente fala de toda a jornada, das perspectivas, né? Daquilo que a gente fez o paciente sentir. Um exemplo muito simples, né? Quando a gente vai aqui falar de satisfação. A gente pode mensurar a satisfação quando o paciente diz que a consulta dele foi ótima, a médica foi ótima, deu nota 10 na satisfação. Já a experiência, o paciente vai dizer, a consulta foi ótima, mas faltou alguns esclarecimentos sobre, de fato, o diagnóstico, né, o meu diagnóstico, aquilo que estava sendo planejado para mim enquanto plano terapêutico, se fazia sentido para mim tudo aquilo que estava sendo conversado. Então, olha a diferença. A gente fala de satisfação quando o cliente simplesmente fica satisfeito com o tempo de espera, com o atendimento de uma forma superficial, mas a experiência é tudo que ele de fato espera daquele atendimento, daquele serviço, né? A consulta foi ótima, mas faltou a comunicação clara, a comunicação efetiva. Então, como se fosse uma coisa mais qualitativa. Exatamente. Eu lembro que quando a gente estava conversando aqui um pouquinho, né, você falando de uma experiência de um paciente, né, que deu entrada na emergência, tinha tido uma percepção X, né, e aí depois na internação hospitalar dessa pessoa, ela quis preencher de novo a pesquisa de satisfação porque ela tinha tido uma outra, né, mudou a percepção dela, a experiência dela. E aí ela queria deixar aquilo registrado. Eu queria que você falasse aqui, né? Exatamente. Esse exemplo, assim, foi bem bacana. Sim. Tem paciente, né, que chega para a gente e pergunta, eu posso responder a pesquisa 2 vezes? A gente pode. Exatamente por isso, né? O paciente tinha dado entrada pela emergência, não teve uma experiência bacana no momento da internação na emergência, foi para as unidades e quando ele chegou nas unidades, ele falou, nossa, aqui realmente eu estou sentindo, né, que eu estou sendo acolhido, né? E aí ele perguntou e falou, preciso ser justo, porque de fato, na emergência eu enxergo vários pontos que vocês precisam melhorar. Aqui na internação já estou vivendo outra coisa. Então é exatamente isso quando a gente fala da experiência, né, de toda a jornada do paciente. E quando a gente vê um paciente desse, a gente enxerga quantas pessoas, quantos pontos de contato a gente teve aí ao longo da internação até da chegada na emergência até a internação, até a alta, né? Então, são muitas oportunidades. Então, ao final de tudo isso, quando o cliente diz que, de fato, a experiência dele foi muito positiva, isso é o que faz a diferença para a gente, né? Então, às vezes, a gente tem um desfecho que ele não é positivo, é um desfecho negativo, algo que não era aquilo que o paciente esperava, mas a gente, mesmo assim, consegue proporcionar uma experiência positiva. E é aí que a gente vê que a gente está no caminho certo, né? É verdade. É muito bacana a gente receber feedback, né, assim, do paciente, do serviço que foi prestado, né? E aí, assim, às vezes eu costumo muito dizer que o paciente, às vezes, é o nosso consultor gratuito. Demais. Né? Porque ele tem a expertise de vir para o nosso serviço sem ter o nosso olhar, né? E, às vezes, a gente já está tão viciado ali no dia a dia, né, que a gente acaba que não vê mais oportunidade de melhoria, né? Naquela jornada, naquele mapeamento que foi desenhado em um dado momento. E aí, à medida que as coisas vão acontecendo, né, o paciente vai utilizando o serviço, ele vai percebendo oportunidades de melhoria e deixando aquilo registrado. Lógico, nem todos deixam, né? A gente recebe muito feedback verbal, né? Ah, olha, gostei, a fulana isso, ou não gostei disso, aquilo. E, às vezes, não registra, né? Não pontua. O que também a gente precisa também trabalhar, né? Essa cultura com o paciente. Com certeza, né? estimular. De estimular, né? a resolução, a resposta, a adesão a esses formulários. Né? E aí, ficando a dica também para os serviços, de colocar formulários que sejam simples, fácil, né? Utilizando, às vezes, métricas já pré-estabelecidas para a gente entender, para melhorar aquele serviço. Com né? certeza. Hoje se fala muito naquele NPS, né, que é o Net Promoter Score, né, que é um score que mede ali fidelidade, digamos assim, né, do atendimento e tudo. Então, de 0 a 10, né, quanto que você indicaria o meu serviço para um familiar ou um conhecido, né? Então,
quando você indica alguma coisa é porque você gostou, né? Você teve uma experiência boa. Então, isso, né, aí fora, nos Estados Unidos, na Europa, essa métrica ela é utilizada para, inclusive, fomento financeiro do governo, né? Com certeza. E é como se fosse um ranking das empresas, né? E a gente aqui no Brasil agora, que, né, principalmente essas empresas que são do mercado, né, multivariado, não só na área de saúde, já estão utilizando essa métrica, né? Então, eu queria perguntar para você, né, assim, vocês utilizam, né? E como que é? Vocês encaminham depois para o paciente, ele preenche ali na hora, já no final do atendimento, né? Se tem alguma dificuldade, como que funciona assim, na organização? Hoje, é bem interessante isso que você falou, porque hoje 40%, né, dos atendimentos nos Estados Unidos, eles já são escolhidos baseado exatamente na experiência relatada pelos pacientes, né? E eu acho que a gente está caminhando para isso, né? Assim, a experiência ainda é um assunto muito recente, se a gente for ver coisas assim de 20 e poucos anos para cá. E cada vez mais ela tem sido mais importante, né? Então, hoje a gente avalia, realmente, a gente tem as nossas pesquisas de satisfação que são aplicadas com os pacientes internados, na alta, há um pós-atendimento, quando o paciente vai, por exemplo, fazer uma coleta de exame laboratorial, né, dentro da nossa rede própria. Ao terminar o exame, ele já responde também a pesquisa de satisfação, e isso é muito importante para a gente, né? Então, assim, semanalmente a gente se reúne, né? Nós temos reuniões semanais para avaliar as pesquisas feitas com os nossos pacientes. E a partir dessas pesquisas é que a gente toma muitas decisões, né? Planos de ação saem dali para que a gente possa, de fato, estar trabalhando, levando em consideração a voz do nosso cliente, porque eu acho que isso também é um fator que estimula muito. A partir do momento que o cliente vê que ele tem voz, que ele tem espaço e que aquele feedback dele é importante, de fato, para a gente, também é um estímulo para que ele responda, né? E é muito bacana quando a gente consegue ver alguma coisa que o cliente sugeriu, a gente conseguiu fazer e a gente conseguiu mostrar para ele. E os nossos clientes, hoje, estava até relatando aqui há pouco, né, um paciente que nós temos, que ele faz tratamento conosco, no nosso centro de oncologia, e ele manda uns e-mails assim, bem elaborados, né, com várias percepções muito bacanas de coisas que a gente passa ali despercebido no dia a dia, mas que ele traz uma visão muito bacana, né? E aí, dos últimos e-mails que ele passou, ele colocou todas as pontuações e informou quando é que ele ia estar de volta ao hospital e que ele gostaria muito de ver tudo aquilo que ele pontuou sendo colocado em prática. E caso a gente não pudesse fazer alguma coisa, a gente dá o retorno para ele sobre o porquê que a gente não ia conseguir fazer. Então, assim, olha o nível de exigência dos nossos pacientes. E eu confesso que eu fico muito feliz com isso, porque mostra que a gente não está mais trabalhando sozinho, né? Que eu acho que antigamente a gente tinha muito essa separação, né? Instituição e paciente trabalhando realmente sozinhos. E hoje a gente enxerga essa atitude de parceria. Então, a gente correu para ver tudo o que ele tinha sugerido, né? Ele informou a data que ele ia voltar. Um dia antes a gente estava, cadê? Tá tudo ok? E, de fato, as melhorias que ele sugeriu foram importantes para a gente, né? E ele ficou super feliz de ver as coisas que ele sugeriu tendo sido colocadas, de fato, em prática. E eu acho que essa é a essência, né? É por isso que a gente aplica a nossa pesquisa de satisfação, é por isso que a gente acompanha o nosso NPS, né? Não é só um número bonitinho que a gente quer estar ali mostrando para todo mundo. Não, a gente quer que genuinamente ele sirva para nos nortear, né? Fazendo com que a voz do nosso paciente seja algo primordial dentro da nossa instituição. Bacana. Falam muito assim, não adianta você ser bom, né? No sentido de, eu tenho uma acreditação, eu tenho uma certificação internacional, tenho tudo que um serviço de saúde possa ter. Então, fala muito, quando se fala de experiência, não adianta você ter todas essas acreditações se o paciente não sente isso. Exatamente. Né? Então, se essa nele. Qualidade, né? Se essa confiança não chega para tocar diretamente ali o paciente, é como se não fizesse sentido, né? Porque as pessoas costumam, assim, a gente escuta muito falar de experiência do paciente é você mimar o paciente, é você agradar o paciente, é você fazer uma festinha, fazer um acolhimento, dia disso, dia daquilo. Não é somente isso, é também isso, né? É promover um ambiente acolhedor, é para você trocar essa experiência, inclusive com o paciente, né? Eu costumo dizer, principalmente quem lidar com condições de saúde crônica, né? Que tem ali uma linha do cuidado muito grande, que é o resto da vida, né? A gente
trabalha com paciente com hemofilia, né, que é uma doença, uma condição de saúde rara que não tem cura, né? Assim como as hemoglobinopatias, no caso da doença falciforme, né? Então, a gente vai lidar com aquela família, né, porque a gente não está ali só com o paciente, é uma doença genética, né? Então, às vezes, a família vai estar lá também. Então, pelo resto da vida, né? Então, se a gente não construir um ambiente acolhedor, né, um ambiente de empatia, onde aquela pessoa vá para o serviço de saúde, saia dali satisfeito com a consulta, com o cuidado que foi designado, né, para aquele momento, mas para além disso, né? Por isso que fala muito no cuidado centrado na pessoa. Exatamente. Né? Porque antes dela ter um diagnóstico, ela é uma pessoa como nós, né? Que gostamos de ser bem atendido, que somos exigentes, né? É igual quando a gente vai numa loja, que a gente, às vezes, vai para um local mais longe, às vezes é mais caro ou não, mas onde a gente é bem atendido. Com toda certeza. Né? Então, quando a gente sente esse atendimento, que atende ao seu requisito de qualidade, porque é uma coisa muito subjetiva, né? Às vezes o que é bom para mim não é bom para você, mas quando a gente sente que aquilo ali atendeu a nossa expectativa, onde mexe com a nossa experiência, isso é muito bacana. Né? E sempre está estimulando o paciente para junto da equipe de saúde. Exatamente. Né? De tomar do que a gente chama muito da tomada de decisão compartilhada. Né? É igual um paciente, uma pessoa que tem uma diabetes, que sabe que tem, né, ali uma disfunção metabólica e tudo, e que precisa controlar a glicemia de alguma forma e come escondido. Exatamente. Né? Então, se aquela pessoa ela não entender, né, que se ela não tiver a parcela de comprometimento dela com o tratamento, aquilo ali vai por água abaixo. Né? Então, hoje, trazer o paciente para o centro do tratamento e mostrar para ele, né, que aí o que a gente chama com esse tom bonito de letramento, né? Exatamente. O que é o letramento em saúde? Nada mais é do que o paciente entender a condição de saúde e conseguir tomar decisões dentro do processo de saúde dele. Né? Então, é muito bacana a gente trabalhar, né, essa questão dessa tomada de decisão compartilhada. Né? Onde a gente, como profissional de saúde, é o orientador do cuidado. Porque quando o paciente vai para casa, é ele. Né? Então, se ele não entender que ele precisa tomar aquele remédio, tomar o fator de coagulação no caso da hemofilia, né? Tomar um medicamento no caso da doença falciforme, eu tenho que tomar 3, mas eu tomo só 1, né? Eu estou tomando uma decisão que não vai favorecer o meu cuidado. Né? Então, e o que isso impacta, né, no desfecho clínico desse paciente? Então, ele precisa entender isso. Então, trabalhar esse letramento, né, é fazer com que o paciente tome decisões baseadas no conhecimento dele. Né? Com certeza, Tati. E aí, assim, lembrando agora, tem uma estratégia que chama muito de como se fosse um feedback o contrário. Né? Assim, a gente ensina muito para o paciente. E aí, às vezes, a gente pergunta, você entendeu? Aí ele fica, às vezes, até constrangido, envergonhado. De dizer que não entendeu, né? Às vezes, com jargões técnicos, né? Porque a gente tem que, quando vai fazer educação em saúde, né? Fazer o letramento com o paciente, a gente tem que falar na linguagem dele. Ele vai entender, com toda certeza. Né? Então, se a gente traz uma linguagem difícil, cheio de jargões técnicos e tudo, aquilo ali vai só enaltecer a sua vaidade, né? Mas não vai ter o efeito que poderia ter, né, ali no caso do paciente. Então, é muito interessante, né? Não sei se vocês trabalham com alguma, né? A gente, na enfermagem, a gente tem muita questão de sala de espera, né? De mapear a jornada. E aí, onde que são os momentos mais importantes que eu vou ter um contato maior com aquele paciente, onde eu possa estar instruindo ele sobre a condição de saúde, né? Eu não sei se vocês têm algumas estratégias disso, se fazem alguma sala de espera, se tem algum momento, algum canal, alguma coisa que vocês munem, né? Assim, vão fomentar o paciente de conhecimento para essa tomada de decisão compartilhada. Isso que você está falando é um ponto super importante, né? Porque recente, a gente teve uma paciente que ela registrou uma reclamação, né? Ela estava em jejum, ela tinha um jejum de tanto tempo, né? E ela também não poderia comer carboidrato por X horas, digamos assim. E aí acabou que o serviço de nutrição trouxe, né, a refeição dela, trouxe arroz, ela não poderia ter comido, ela comeu e uma demora para conseguir agendar. Conseguimos agendar, o exame dela seria no dia seguinte, ela estava super ansiosa,
mas comeu arroz e não pôde fazer o exame. E aí a reclamação dela foi assim tão enriquecedora, porque ela falou, olha, eu deixei de fazer meu exame, né? E eu entendo que a culpa não é da nutrição que trouxe o arroz, não é de nada nesse sentido. Eu acho que vocês poderiam ter evitado que isso acontecesse se vocês tivessem me dito que eu não poderia comer arroz ou não poderia comer carboidrato. Eu teria sido a barreira naquele último momento. E olha só a percepção da cliente para falar isso para a gente, né? Então, a gente entende que a gente precisa cada vez mais, sempre que a gente vai no nosso paciente, a gente explicar o que a gente está fazendo, envolvê-lo, né? Então, a gente vem trabalhando muito isso com as nossas equipes, exatamente para fazer com que o paciente entenda a importância dele dentro do cuidado. Nosso protocolo de queda, por exemplo, a gente chega para o paciente e explica, né? Olha, não pode levantar sozinho, as grades das camas têm que ficar elevadas para evitar uma queda, para evitar que o senhor fique aqui mais tempo conosco dentro do hospital, né? E a gente também lida muito com a questão de que o paciente, às vezes, tem a dificuldade, né, de não fazer as suas coisas de forma independente. O acompanhante está dormindo, eu não quero acordar, eu não quero incomodar, mas eu quero me levantar, eu quero ir ao banheiro. E aí entram várias questões. Então, a gente, de fato, hoje, quando a gente vai fazer a admissão dos pacientes que vão internar, né, nas nossas visitas diárias, a gente procura muito estar envolvendo o paciente, estar explicando para eles todos os riscos associados, né? Uma das coisas também que a gente tem é um quadrozinho de comunicação, isso falando do paciente internado, um quadro de comunicação do paciente, da família com a equipe, né? E lá a gente assinala algumas informações relacionadas aos riscos, né? E muitas vezes a gente preenche junto com o paciente e a família, para que aquilo dali seja algo que seja compartilhado. E uma coisa que a gente começou também, um movimento, é o que importa para você, um movimento aí mundial, né? E hoje a gente começa a trabalhar com os nossos pacientes, porque, agora falando de pacientes crônicos, nem sempre a gente vai conseguir resolver o problema do paciente. Mas muitas vezes a gente pode fazer algo que seja importante para ele naquele momento. E como isso tem ajudado a gente a ter os pacientes mais aderentes ao tratamento, né? E assim, às vezes, a própria equipe às vezes fica um pouco tensa de perguntar o que importa para você, achando que vai vir uma coisa assim do outro mundo. A gente já teve alguns pedidos, né, mais diferentes. Depois você vai falar para a gente vou falar essas um pouquinho experiências. Mais. Mas às vezes o paciente só diz que gostaria muito de parar de sentir dor, que ele gostaria muito de que a medicação dele chegasse na hora, que ele saísse com a alta conforme está previsto. Então, assim, olha a importância disso dentro do tratamento do paciente, né? Desculpa. O que eu posso oferecer para esse paciente para melhorar a qualidade de vida dele, né? Falando um pouquinho desse movimento, né, o que importa para você. E aí a gente começou o nosso movimento com um paciente muito especial nosso, que é o Luiz Rafael, né? Sempre conto as histórias dele aonde eu vou. A mãe dele também é Tati, né? E aí a gente foi conversar com o Luiz e perguntou, né, para ele, para a família, o que era importante para ele naquele momento, né, que ele estava internado conosco. Ele é um paciente que tem atresia pulmonar, né, uma doença crônica. E aí a gente organizou toda a equipe para levar o Luiz lá no Engenhoca. A equipe do Engenhoca também foi super bacana, toparam um desafio, abriram um parque num dia específico só para o Luiz e para a família dele. E foi assim um momento maravilhoso. E aí o Luiz saiu de lá com 2 coelhos. E depois disso, né, a gente firmou aí uma relação muito bacana, né, com a mãe do Luiz. E a mãe dele, inclusive, escreveu um livro nesse mesmo ano, em 2023, em dezembro. E nesse meio tempo, né, a gente realmente vem aí construindo uma relação. E ano passado, eles conseguiram montar, né, com a chegada da Joana e de outros animais, porque aí não parou por aí, o Luiz foi ganhando pônei, outros cabritos, né, outros bichos, e agora eles montaram um rancho, né, que é o El Rancho do Luiz Rafael. Tem Instagram e tudo, sigam lá, que ele fica morto de feliz, a Tati também. E esse rancho é lá pertinho do nosso Hospital Unimed Sul, né? E a gente hoje leva os nossos pacientes para conhecer o Rancho do Luiz e para ter um momento lá. Já quero ir para o Rancho do Luiz. Já quero ir para o Rancho do Luiz. A gente, né, combina e já leva. E assim, é um momento muito bacana. A família toda lá está toda prontinha, esperando a gente, todo mundo fardado, com blusa do El Rancho. E proporciona um passeio de pônei, né, conhecer os animais e sair do ambiente hospitalar ou do ambiente de atendimento, né, para viver realmente com mais leveza. Então, assim, a história do Luiz é algo que realmente toda vez que eu falo, eu me emociono porque é de fato, assim, a gente vê que isso realmente faz a diferença na vida das pessoas. Com certeza. Eu fico muito feliz e já quero agendar esse dia. Vamos sim. Porque a gente trabalha no ambulatório, né, com crianças, né, que têm hemofilia.
E aí a gente também tem os nossos passeios, né? A gente também temos a nossa programação cultural anual, né? Então, assim, e é como você diz, a gente cria um vínculo afetivo muito grande, né? Com os pacientes, com as famílias, né? E, assim, poder proporcionar um momento, né? De conhecimento, né? No conhecimento de mundo, entende? Eu lembro que agora em abril a gente comemora a Semana Estadual da Hemofilia aqui no Ceará. E aí, aliás, é mundial, né, a campanha, mas a gente tem uma semana aqui no Ceará. E aí a gente quis gravar um vídeo lá na beira-mar com os pacientes, né, alguns deles e tudo, falando sobre... a gente tem muita ideia de limitações em paciente com hemofilia, por conta dos sangramentos, né, por conta das artropatias e tudo. E hoje o fenótipo, né, assim, o estereótipo, aliás, do paciente já mudou muito. Né? A gente não tem essas limitações tanto quanto há 15, 20 anos atrás. E aí a gente levou algumas famílias, né, para a beira-mar para gravar, e teve uma criança e a família, foi o pai, a mãe e tudo, gravar, porque era a primeira vez que eles estavam indo na praia. Né? E aí a gente não sabia. E aí a gente gravando o vídeo, esse menino era uma felicidade tão grande. Né? E aí a gente via, né, estampado assim no rosto, é uma coisa que para a gente era simples, né? Era só a gravação de um vídeo, mas aí eles tomaram banho, né? Fizeram aquele negócio, tomaram o picolé, o sorvete, tudo que tinha, água de coco, tudo que tinha direito. Né? E a felicidade, né? E aí ele dizendo que era um dia muito feliz, né? E aí a gente volta para casa, né, fazendo assim a nossa reflexão, dizendo assim, poxa, hoje eu consegui, né? Que a gente sai de casa, deixa a nossa família, né? E se a gente não tiver um propósito, né, em transformar, mudar ou impactar a vida dessas pessoas, né, fica meio que sem sentido, né? Porque não é só o cuidado, né? É o cuidado, é o melhor desfecho, é oferecer a melhor tecnologia que eu tenho naquele momento para aquela pessoa, né? Mas eu fazer para além disso, né? Que aí é quando a gente toca na esfera da experiência, né? Será que é muito difícil para eu de repente, né? Eu lembro que você estava comentando de um paciente que estava em cuidado paliativo que queria tomar uma cerveja, né? E aí eu queria que você falasse nisso, mas é tão pouco, né? Às vezes para a equipe ter como recurso para ajudar aquela pessoa, né, a realizar um sonho, um desejo, que isso é para que a gente tem que servir de instrumento para isso, né? Enquanto profissional de saúde também, né? E aí eu achei bem bacana essa história da cerveja. Sim. Eu queria que você contasse para a gente desse paciente. E assim, Tati, é engraçado que você vai falando, a gente vai pensando, né, em tudo isso. Quando a gente começou a falar de experiência, quando a gente começou esses movimentos, né, de acompanhar a pesquisa, né, começar a fazer os reconhecimentos às pessoas, né, porque a partir da manifestação do cliente, né, seja uma reclamação, a gente vai trabalhar, seja um elogio, a gente começou a reconhecer também os colaboradores e o quanto isso vai gerando engajamento, né? E antes a gente falava assim, olha, a gente vai precisar lá conversar com esse paciente. E todo mundo, ai meu Deus, vou falar com o paciente, mas eu vou falar o quê? E aí ficava logo preocupado, né? E hoje as pessoas já têm outra postura, já entendem o quanto é importante falar com o paciente, né? Conversar, escutar, pedir desculpas, agradecer, né, pelo feedback. E aí eu acho que com isso também vem essa questão da gente, de fato, começar a enxergar mais e pensar fora da caixa também. Que aí a gente, às vezes, olha e diz assim, mas por que não? Né? Uhum. Tem um pedido e o paciente está no hospital, ele está querendo tomar uma cervejinha e por que não? Né? Por que a gente não pode fazer isso? Então, esse paciente tá em cuidados paliativos, né? E aí ele manifestou o desejo de tomar uma cerveja. E a equipe toda aceitou, comprou a ideia. Então, é aí que eu vejo que, de fato, a gente está conseguindo trabalhar a experiência do paciente. A gente está conseguindo fazer com que as pessoas pensem fora da caixa, que elas se questionem o porquê não, e que elas vejam quanto que aquilo faz sentido, quanto aquilo é importante, né? Então, o paciente falou que ele gostaria de tomar uma cervejinha, a gente providenciou uma cervejinha sem álcool. E foi, assim, um momento, sabe, que estava todo mundo vibrando junto com ele. E esperando, né? Para ver como que vai ser. Todo mundo ansioso. Cadê a cerveja? Tá chegando a cerveja? A cerveja chegou lá e ele tomando a cervejinha dele, né? Aquilo ali foi muito gratificante para a gente. E é como você falou, eu acho que é nesse momento que a gente enxerga que a gente está no caminho certo, que a gente está fazendo a coisa certa, que a gente está incomodando as pessoas. E, assim, quando a gente começou também, uma coisa que eu sentia era que as coisas ficavam
muito assim na área da experiência, né? As pessoas chegavam e diziam, olha, o paciente está querendo fazer isso. A gente pode fazer? E hoje, quando eu chego na unidade, as pessoas já estão fazendo. Os pacientes manifestam desejo e elas... Já tem essa autonomia, né? Já tem essa autonomia para ir, né, para o movimento. Mas isso é muito bacana. Um dia desse a gente estava com uma paciente, né, uma criança internada, e ela já estava conosco há muito tempo. E aí começa aquele quadro de um pouco de tristeza, aquele quadro de não querer mais comer, aquele quadro assim que a gente vai vendo que aquela rotina hospitalar, ela já está pesando muito para uma criança. Se ela já pesa para um adulto, para uma criança, então, né, nem se fala. E aí a própria equipe, né, as técnicas de enfermagem, foram perguntar para a paciente, né, o que é que ela gostava. Ela falou das princesas, que ela gostava de brincar de boneca, fazer um chá. E a própria equipe organizou um chá da tarde de princesas para a paciente. E eu fiquei sabendo quando o chá já estava lá todo pronto, e isso me deixou numa alegria assim tão grande, que a gente olha e diz, nossa, a nossa equipe está entendendo o que é que a gente está aqui para fazer todo dia. E aí é muito aquilo que você falou, não é só a festinha, não é só o movimento em si, não. É tudo aquilo que a gente pode proporcionar para aquele paciente, porque em momentos como esse a gente percebe uma melhora clínica, a gente percebe um momento ali de alegria, né? Na primeira vez que a gente levou os pacientes no Rancho do Luiz, a gente estava com uma paciente que ela tinha sofrido um choque, né? E ela teve uma queimadura na mão, ela estava com a mãozinha toda enfaixada. E ela ia fazer, isso foi numa sexta-feira, ela ia fazer uma cirurgia no sábado, né? E depois que a gente voltou do rancho, a mãe dela me mandou uma mensagem dizendo que tinha sido providência, né? Porque ela disse, olha, foi maravilhoso a nossa ida ao rancho. A minha filha esqueceu que amanhã ela tinha uma cirurgia, ela brincou, ela descansou e ela está aqui dando um cochilo da tarde que ela já não tinha feito a semana toda. Então, até a preparação para a cirurgia, ela fica diferente por conta disso, né? Então, acho que o grande desafio é cada vez mais as pessoas enxergarem que faz parte, né, do tratamento, né? Isso de engajamentos é muito importante, porque ninguém faz nada só. Né? Com certeza. E não é ali um setor de 4 paredes a partir daquilo ali, porque as áreas, elas, né, vão estar lá, o serviço vai estar rodando, acontecendo. Então, as pessoas que estão lá, isso precisa estar capilarizado na instituição, na organização, de forma a ser uma cultura. Exatamente. Né? Uma política institucional, né? Onde isso é importante para a gente que faz a gestão, por exemplo. Né? Então, engajar as pessoas, fazer com que as pessoas percebam a importância do escutar, do orientar, né, do dizer, olha, o seu atendimento, né, a gente trabalha com doador de sangue, trabalha com paciente, né, com condições hematológicas, dizer, olha, isso aqui vai, né, mais ou menos em 15 minutos você vai, né, fazer a sua doação de sangue, ou você vai coletar esse exame, ou você vai fazer o fator de coagulação, né, então explicar para aquela pessoa, porque às vezes ela não tem muito ali aquele senso, né, de tempo, às vezes sai chateada por uma coisa que a gente poderia ter evitado. Exatamente. Né? E aí a comunicação e o engajamento da equipe, né, isso já é comprovado em artigo científico que quanto maior a empatia, maior esse vínculo afetivo do paciente com a equipe, melhor é o desfecho clínico dele. Né? Melhor é a adesão ao tratamento, melhor. Então, assim, eu lembro que tem um paciente nosso que às vezes ele faz fator de coagulação, né, lá no Hemoce, mas às vezes ele faz num posto de saúde, próximo da casa, quando não consegue vir. E aí ele foi fazer num posto de saúde e tudo, e aí a mãe dele dizendo que ele começou a chorar e disse, não, mãe, eu não quero esse Hemoce, eu quero outro Hemoce, que era lá no Hemoce mesmo, né, que para ele tudo era Hemoce. Uhum. E aí, assim, a mãe dele veio falar pra gente. E a gente fica com o coração quentinho, né? De dizer, poxa, ele está satisfeito. Né? A experiência dele é boa aqui. Né? E é uma criança que é furado 3 vezes por semana para o resto da vida. Né? Que faz um tratamento de profilaxia. Então, a gente reconhecer o esforço do paciente, né? A gente tem também, a gente entrega os certificados de corajoso, né? A gente também vê muito, né, nas coletas de exames e tudo. Então, reconhecer esse engajamento da criança, né, do paciente de uma forma geral, com a sua terapia, isso ajuda muito. Né? Porque ele vê, é igual você está fazendo uma dieta, você se olha no espelho, não vê nada, mas você vai vestir a roupa, já está melhorando. Então, você fica motivado, né?
você está ali, está dando resultado. Então, aquele pãozinho ali com isso, aquilo, outro, eu vou comer menos, vou comer só um, né? Então, você vai tendo uma análise crítica daquilo, né? E do mesmo jeito é o tratamento. Eu não vou melhorar disso, eu vou me furar 3 vezes por semana, né? Então, às vezes, até o próprio paciente desiste dele. Né? E a gente não pode deixar o paciente desistir dele, mas para isso a gente tem que estar engajado, motivado, acreditar, fazer. Então, reconhecer que o paciente também é importante, né? Aí a gente volta para onde a gente estava. Falar sobre letramento, falar sobre empoderamento do paciente, né? Na sua condição de saúde. Tudo isso, né? O conjunto de tudo isso é o que a gente está conversando aqui, né? Sobre a experiência do paciente. E o profissional, ele é um dos elos da experiência, né? Tem a infraestrutura, tem a organização, tem o próprio paciente dentro da experiência dele, né? Porque tem aquelas pessoas que a gente não consegue agrar de jeito nenhum. De jeito nenhum, tem. Né? E são os desafios. E aí a gente se desafia a melhorar. Então, perguntar para ele o que eu posso fazer a mais para, né, para a sua experiência ser melhor aqui. Isso é importante, isso causa um engrandecimento institucional para a gente. Né? Então, eu gosto muito de falar sobre experiência. É curiosa e me motiva muito. Porque, brilha o olho, né, Tati? Porque a gente vê o resultado. Né? A gente consegue ver o sorriso, ver ali um abraço, ver, né, ali o feedback do paciente. Então, e é imediato, né? A gente, quando faz uma coisa que o paciente gosta, que ele não gosta, e a gente já vê logo na cara dele. Exatamente. Né? Então, assim, fica muito transparente para a gente que é profissional de saúde. Né? Então, eu queria, assim, eu sei que nosso tempo já está um pouquinho, né, corrido. Né? A gente pudesse passar aqui, a gente passa o dia falando, né, esse tema é gostoso, né? E aí eu queria que você deixasse uma mensagem assim para a gente, né, para os pacientes, para quem está escutando, ou para, né, uma pessoa que deseja começar a trabalhar com essa área de experiência do paciente. Né, que mensagem você deixaria, né, para essas pessoas que estão nos escutando? Eu acho que assim, a principal mensagem é que cada um de nós vem para cá com a missão, né, e que eu acho que a gente, frente a todos os desafios, a gente, de fato, escolha todos os dias fazer a diferença na vida de alguém, né? Eu acho muito interessante aquela frase do Extraordinário, que ele diz que a gente precisa ser gentil porque todo mundo enfrenta uma batalha. E quando a gente olha com mais cuidado, né? E aí eu acho que vem essa questão do cuidado centrado, quando a gente olha com mais cuidado, com mais carinho, e meio a esse mundo aí de inteligência artificial, de chat GPT, de tanta tecnologia, o que a gente vai fazer a diferença é no ser humano, né? Então, que a gente possa realmente se escolher para que a gente possa levar, né? E aí, quando você fala assim de várias pessoas envolvidas para que a gente possa trabalhar a experiência do paciente, uma coisa que eu falo muito, né, com as pessoas do meu trabalho, né, e aqui também, é a corrente do bem, né, que ela precisa existir, né? E eu acho que o universo vai proporcionando alguns encontros, né? E aí, a partir disso, a gente vai espalhando essa corrente do bem para que as pessoas entendam que falar de experiência é um caminho que realmente é sem volta. Que bom que é sem volta, porque eu acho que é aí que a gente, de fato, vai conseguir tentar extrair o melhor das pessoas e o melhor para as pessoas também. E eu sempre gosto de terminar meus treinamentos com uma frasezinha, né, que é do Pat Adams, que ao cuidar de uma doença, você pode ganhar ou perder, mas quando você escolhe cuidar de uma pessoa, a gente sempre ganha. Então, acho que a gente escolha sempre se cuidar e cuidar das pessoas. Que lindo, né? Inspirador, né, Dani? Assim, eu quero agradecer, né, a sua presença aqui conosco, de deixar um pouquinho de você, levar um pouquinho de nós também, né? Toda troca de experiência, ela é assim. Que você tem nos ajudado bastante, né, a nos inspirar, a nos ver em outros contextos, né, para que a gente possa trazer o melhor de cada um, né, a gente vai se somando, né, para que a gente possa realmente fazer com que essa sementinha do bem, como você falou, né, essa corrente do bem seja estendida, né. Eu costumo falar muito que assim, nós profissionais de saúde, nós escolhemos estar onde a gente está, né. Mas o paciente, ele não escolheu estar lá. Ninguém quer estar doente, ninguém quer ter uma condição de saúde rara, ninguém quer ter uma doença que não tem cura. Né? Então, se a gente não puder realmente, genuinamente, deixar aquele cuidado mais leve, né? Fazer com que aquela pessoa sinta, né, essa conexão mesmo da gente que está ali como profissional de saúde, né?
as coisas ficam meio sem sentido e sem propósito. Exatamente, né? isso. Então, a gente precisa fazer a nossa parte. Lógico que nem todo dia a gente está super bem. Às vezes, o meu 100% é só o 30%. Sim, né? acontece. Mas a gente precisa se desafiar, né? Se condicionar e botar a régua mesmo lá em cima. Né? Se colocar ali como uma condição de que eu preciso crescer. Né? E crescer é entender que, às vezes, você não está legal. E que, às vezes, quem vai lhe dar força é o paciente que está ali numa condição de vulnerabilidade, né? Que, às vezes, tem uma condição financeira bem diferente da sua, né? E que está ali, às vezes, alegre e satisfeito e você se olha e você, meu Deus. Eu né? não posso reclamar de nada Eu hoje, não né? deveria reclamar de nada, É. né? E é sobre isso, né? Sobre se conectar com as pessoas, é sobre entender os trejeitos. Às vezes a pessoa está tudo bem, mas, na verdade, quando você olha, você vê que não está tudo bem, né? E que a gente tem essa sensibilidade, né? De perceber o outro, de se conectar e procurar aí trazer essa sementinha, né? Que não precisa ter uma infraestrutura, um setor, uma consultora. Basta a gente se importar com o outro. A gente já vai estar iniciando uma jornada de experiência do paciente. É isso mesmo. Né? Então, quero agradecer a todos vocês que estão nos escutando, né? E a Dani também. E teremos outras oportunidades de conversar sobre esses assuntos. Com certeza. Eu que agradeço a participação. Prazer enorme estar aqui. Né? Eu acho que a gente estava falando, eu e a Tati, que a gente se conheceu há pouco tempo, mas parece que se conhece há mais. Né? Eu acho que quando a química rola, a corrente do bem, as coisas vão fluindo. Né? Um prazer muito grande. Espero que a gente tenha contribuído, né? Falando um pouquinho desse tema, que eu acho que as duas são bem apaixonadas sobre, para trazer mais novidades. Né? É isso. Obrigada.